Muito boa tarde, diretamente de Ribeirão Preto, na AgriShow 2019. E aqui estamos no stand da Caterpillar e eu queria mostrar para vocês, ao longo dessa semana, os nossos produtos voltados para a agricultura. Hoje é uma máquina super especial, é a nova motonniveladora, é a mais nova da série de motoniveladoras da Caterpillar, fabricadas aqui no Brasil, em Piracicaba, e com uma super mensagem para vocês: 15% de economia de consumo e até 15% na economia de manutenção. Quem que não quer e não precisa disso hoje em dia? Mas, para entender isso melhor, eu vou chamar o nosso especialista de aplicação, o Pablo Ribeiro. Vem cá, Pablo. Boa tarde. O Pablo é o especialista de aplicação de motoniveladoras da Caterpillar e ele vai nos dar uma pequena lição aqui. Pablo, bem-vindo à nossa live. Muito obrigado. Boa tarde, então, a todos. Sou o Pablo Santos, especialista de aplicação de produtos para motoniveladoras na América Latina. Como a Henriette comentou, vamos tentar passar um pouco para vocês das mensagens principais que a gente tem para esse novo produto, que é a 120 nova geração. Então, acho que a principal mensagem, ou a primeira mensagem que a gente gostaria de dar um ênfase, começando ali pela economia de consumo de combustível. Comparado com a 120K, que é um modelo bastante conhecido e bastante utilizado também já na agricultura, essa máquina traz e entrega para os nossos clientes até 15% de redução de consumo de combustível. Muito disso, ou praticamente esses mesmos 15%, estão relacionados ao novo motor que nós estamos trazendo, que é o motor C7.1. É um motor mais eficiente, é um motor mais moderno, entrega no fim do dia um melhor consumo. 10% desse consumo, desses 15%, estão atrelados ao motor e 5% a mais a gente consegue com o modo de economia de combustível, o EcoMode, que pode ser habilitado ou desabilitado com base na necessidade de cada aplicação ou de cada cliente ou de cada trabalho a ser realizado. Acho que o outro ponto que é também importante, como comentávamos, os outros 15%, né, Henriette, que você mencionou, estão relacionados à redução nos custos de manutenção. E muitos desses custos de manutenção estão atrelados aos novos filtros que a gente tem. Então, deixa eu abrir o capô aqui para vocês verem. Nós trazemos nesse equipamento agora, são novos filtros, os filtros da próxima geração. São filtros de cartucho, filtros mais ecológicos, eles possuem drenos, inclusive. E você pode fazer um trabalho mais limpo, trocar somente o cartucho, ao invés de trocar o elemento filtrante como um todo. E esses filtros também trazem intervalos de manutenção prolongados. Filtros de óleo, filtros hidráulicos, filtros de combustível, e além desses filtros de fluidos, também trazemos um novo filtro, que é o filtro de ar, que é um filtro que dispensa o pré-purificador de ar e faz todo o tratamento, se eu posso chamar assim, das impurezas dentro dele, segregando as partículas maiores do próprio filtro, agilizando o serviço numa máquina parada. Então, os 15%, deixa eu só fechar aqui, esses 15% tem a ver com esses filtros, mas também tem a ver com as novas opções de ajuste da mesa, que é um dos principais componentes de uma motonniveladora, para os clientes que costumam manter as motoniveladoras com a mesa ajustada, porque a mesa ajustada implica em você ter um melhor trabalho de acabamento, e muitas vezes esse é o propósito principal desse produto: acabamento, manutenção de estradas, enfim. Isso não pode ter folga, porque tendo folga vai ter um trabalho inferior ou de pouca qualidade comparado com o trabalho numa mesa ajustadinha. Esse ajuste pela parte superior não é novidade para a Caterpillar, mas sim é uma novidade para a 120, que é a máquina nova que nós estamos trazendo. Já é disponível para a série K. Era uma exclusividade da série M de motoniveladoras, mas o ponto principal desse ajuste superior é que, comparado com uma forma tradicional de fazer os ajustes, uma pessoa só faz esse ajuste, solta-se os parafusos aqui, né? Tira-se essa sapata aqui de cima, esse apoio, coloca-se o material de desgaste, que é 100% nylon, rapidamente, e o que nós temos de números para vocês clientes é que
Esse benefício ou esse ganho que nós trazemos por ter o ajuste superior chega na casa de 77, 78% de menos tempo de manutenção comparado com uma forma tradicional. Máquina mais rápido, trabalhando de uma forma mais rápida. Junto com isso também vem a próprios ajustes da lâmina, também que é parte do mesmo conjunto. Enfim, numericamente falando, 15% estão atrelados ao consumo e atrelados aos custos de manutenção. Porém, tem um ponto muito importante que é válido comentar também, que acho que seria o terceiro ponto mais importante nessa nova máquina, é que agora a gente tem uma cabine totalmente redesenhada desde o piso, na verdade. É um projeto é um projeto totalmente novo. A cabine inteira da máquina foi redesenhada, novo processo de saídas de ar condicionado, novas opções de assento, novas opções de controles. O cliente pode escolher um joystick ou uma alavanca, seja ela na mesma plataforma. Então essa cabine ela é isolada, inclusive, do chassi principal. Ela é isolada por calços de borracha. Isso evita vibração, evita ruído ou minimiza ruído e vibração para dentro da cabine. Isso é importantíssimo para que, no final do dia, o operador volte para casa mais confortável, menos cansado, porque um operador menos cansado, ele produz mais no dia a dia. Ele vai parar menos, eventualmente, para paradas necessárias com dores na lombar e coisas desse tipo. E o que a gente quer é o operador trabalhando sempre da melhor forma possível, na maneira mais confortável, para que ele entregue um produto com a melhor qualidade no final do dia. Um ponto crítico aqui, que é a exclusividade Caterpillar, é a visibilidade dessa cabine. Se vocês olharem aqui nas colunas, a coluna lateral, que vocês podem usar como uma referência a máquina aqui do lado, que é uma 140K, que ainda é uma máquina nossa, continuamos com as colunas laterais de toda a série K e todas as outras motoniveladoras do mercado, porém a 120 nova geração já traz uma cabine com um conceito diferente de visibilidade também. Então, a visibilidade lateral e traseira foi ampliada de uma forma muito positiva. Então, visibilidade de Reaper e todo esse tipo de coisa é possível e foi melhorado bastante nessa nova geração. E provavelmente será uma tendência futura para todos os outros produtos da Caterpillar. Pablo, pergunta. Pois não. Com relação à operação em si, você falou que é uma máquina nova, mas eu estou vendo alavancas. Como que tá essa parte de opcionais da cabine para a operação dos nossos clientes? Legal. Bom, nesse caso a gente tem uma cabine configurada com a máquina de alavancas, né? A motoniveladora mais tradicional que todos conhecem, ela tem alavancas como principal comandos. Porém, a gente também traz opção de ter joysticks, como eu comentei anteriormente. Antigamente era uma opção somente disponível para a série M. A nova geração de motoniveladoras já traz isso, para que o operador escolha, para que o cliente escolha qual é a melhor opção que mais interessa para ele, para a operação. Vantagens de um joystick com uma alavancas: redução de movimentos de braço e munheca, principalmente, até 78% também. Redução de fadiga em até 50%, menos fadiga. Então, voltamos àquele ponto do operador confortável. Além disso, nós temos a opção de colocar essa máquina com tecnologia avançada de nivelamento ou uma tecnologia mais simples. Temos diversas opções de assento, seja um assento premium com banco de couro, com a opção de arrefecimento ou aquecimento do assento, ou assento padrão, que é o assento pneumático, suspensão pneumática, que é muito confortável, se adapta ao peso do operador, entre outras opções de tecnologia, outras opções de conforto, de espelhos, de vidros laterais que o operador e o cliente podem ter aí durante a operação. O ponto principal desse modelo novo, ou dessa série nova, é oferecer máxima performance, né? Máximo desempenho, máximo rendimento, com opções para que o cliente possa escolher o que melhor se adapta para a operação dele. Pablo, eu estou vendo aqui que esse modelo é uma 120 AWD. Eu lembro que você já me explicou que a AWD é a parte da tração nas 6 rodas da máquina. O que é de diferente, ou o que isso ajuda na aplicação, pensando aqui nos nossos clientes da AgriShow? O que você vê de benefício para a operação? Bom,
A AWD vem de all-wheel drive, como você comentou, né? O termo em inglês para tração nas 6 rodas. Essa máquina, na verdade, ela substitui a 120K, que é uma máquina que não tínhamos opção de 6x6, e a 120M AWD, que nesse caso a gente tinha também ou 120M ou 120M AWD. Ela substitui as duas máquinas no mesmo plataforma. É uma máquina que ganhou peso, ganhou potência, ganhou mais opções de lâmina, mais opções de pneu, e isso tudo para entregar no final do dia um serviço com maior rendimento, de forma mais rápida, mais ágil, e entregar serviços que antigamente uma 120K, por exemplo, não comportaria. Então, por exemplo, respondendo a sua pergunta, aplicações onde o solo é muito arenoso, o solo é muito fofo, meio dos talhões, eventualmente, aplicação onde existe uma necessidade de levantamento ou um suporte para levantamento de uma curva de nível, um espelhamento de curva de nível, áreas onde tem muita chuva e a gente precisa manter os caminhos funcionais para que os caminhões entrem para fazer coleta ou carregamento da colheita e tudo mais. Essa seria uma máquina ideal para esse tipo de situação, porque além disso tudo que eu já comentei, ela vai dar mais tração no solo, e com essa tração adicional a gente consegue colocar ela em situações nas quais uma máquina tração tandem, né, tração traseira, somente não conseguiria atender, principalmente atrelado ao peso e potência novo que essa máquina traz. Legal. E a questão, indo aí, continuando esse papo de operação, como que a gente está com relação, eu vi você comentando a parte da tecnologia, né, que vai desde a mais básica, a mais completa. Como que você vê a tecnologia também nessa operação agrícola? Bom, tecnologia acho que é outro ponto que a gente traz, né, Henrique, como vantagens aí para esse modelo. Porque, novamente, tecnologia antes era só oferecido para a série M de motos. Agora a gente conseguiu trazer isso para cá também. Uma parte é a parte de manutenção, que não é tecnologia, mas era só para M, como eu já comentei. E agora a tecnologia, ela tem mais opções, inclusive, de tecnologia agora. Então, a primeira delas, eu acho que eu posso mencionar, é um indicador digital de inclinação da lâmina. Sendo bem simples, o que é esse inclinador digital de inclinação de lâmina? É um sensor posicionado aqui, se você quiser mostrar aqui, ó, ele está protegido, né, para efeito de, caso de falhas, alguma coisa, mas é um sensor inercial que é posicionado na lâmina. Imagine você que a lâmina tenha um nível de bolha na mesa. O que o operador vai ver é, dentro da cabine, em tempo real, qual a posição que a lâmina está com relação ao solo. Então, por exemplo, ele precisa manter a caída d'água numa estrada vicinal, num nível que existe uma referência já, que já sabe que ali está bem feito. Ele pode posicionar essa lâmina, essa máquina no lugar que tem, coloca-se a máquina em flutuação, ele vai fazer a leitura no painel de quantos por cento está inclinado. Ele mantendo a posição da lâmina manualmente dali para frente, ele vai saber que dali até onde ele parar, mantendo aquela inclinação, a máquina vai entregar a mesma inclinação de fora a fora até que ele pare. Acho que o ponto importante é que, nesse caso, essa seria a primeira opção de tecnologia que a motoniveladora oferece. É opcional, todas as tecnologias são opcionais, porque nem todos precisam disso, mas é a primeira opção que o cliente pode ter sem precisar investir em projetos 3D, em sensores adicionais, ter computadores aqui, e ele pode até mesmo, em algumas situações, não dispensar um topógrafo, por exemplo. O que um topógrafo não possa acompanhar, com essa opção, ele vai entender o nível que a máquina está e vai fazer o trabalho sem até mesmo a opção do topógrafo. Agora, fora essas tecnologias, até vou pedir para você dar uma volta no outro lado da máquina, fora essas tecnologias, essa versão, né, a nova 120, traz muitas outras opções, fora essa de nivelamento que seria a primeira. Ela traz muitas outras delas que, como essas, são exclusividades Caterpillar, são patenteados pela CAT e são itens que podem só agregar e trazer benefícios para vocês, clientes e operadores. Por exemplo, a gente tem um segundo nível de tecnologia, que é a nivelação, a lâmina estável, né, ou a estabilização de lâmina. O que isso faz? A máquina entende... 4,16, muito obrigado. A máquina entende que ela começou a dar saltos excessivos e automaticamente começa a abaixar as RPMs para que você evite
ter que fazer um retrabalho por conta da lâmina. Isso numa velocidade de deslocamento mais rápido, por exemplo, numa passada mais longa. Então, você evita isso porque o operador não precisa se preocupar em tirar o pé do acelerador, pisar no modulador. Enfim, a máquina entende que ele está começando a saltar e antes mesmo que o operador detecte, ele vai fazer essa parada, evitando o retrabalho no final do dia. Uma outra opção, que uma vez selecionado uma máquina de joystick, nós oferecemos também exclusiva, é a tecnologia da autoarticulação. O momento que o operador vai fazer uma manobra, ele não precisa fazer articulação com o movimento de joystick, que seria de girar a munheca. À medida que a máquina entende que essa máquina está mudando de direção, a máquina começa a articular, e a vantagem principal disso é redução de desgaste excessivo de pneu traseiro, que é um dos custos mais altos, né? Desgaste de pneu, e também redução do raio de giro para fazer uma manobra ainda mais rápida. E acho que ainda por último, que se não me falha a memória, é uma outra tecnologia que nós temos, que aí isso já é uma tecnologia que já é conhecida também, inclusive oferecida já na série M e na série K anteriormente, é a tecnologia que é o cross slope, que nós chamamos, que é o nivelamento automático, ou o controle automático de nivelamento, ou nivelação, de um dos lados da lâmina. Basicamente o que isso faz o operador só simplesmente precisa escolher um dos lados para fazer o gerenciamento da altura e do corte, que o outro lado é compensado automaticamente, sem intervenção manual. E com isso, o que a gente ganha, comparando, por exemplo, fazer um acesso nivelado de novo, vou retomar a caída d'água. Sabe que eu tenho que manter 2% com precisão de fora a fora. Ele vai setar lá 2%, controlar um lado e o outro lado vai se manter até onde ele parar. E aí já é uma tecnologia um pouco mais avançada, mas também sai de fábrica, calibrada, pronto para trabalhar. E comparado com uma lâmina, um processo normal, tradicional de fazer o nivelamento, a gente pode chegar a ter até 45% menos de consumo de combustível, com 49%, 50% menos tempo para fazer um determinado trabalho. Acho que, de um geral, a mensagem de moto é essa. Henri, alguma outra pergunta? Alguma outra dúvida? Tem mais perguntas? Não, tem pergunta. Agora tem pergunta do pessoal que está assistindo a live, hein? E nem tá tudo dentro do controle aqui. Olha só, o nosso amigo Leonel, ele está perguntando se esse equipamento já vem com Reaper ou com escarificador na máquina standard. Bom, boa pergunta, Leonel. Vou retomar o ponto das opções, né? Você deve ter perguntado isso porque você viu aqui na traseira essa máquina configurada com um engate traseiro. Então, por exemplo, se você olhar aqui, ela não tem o Reaper, não tem as hidráulicos, porque para a configuração que nós resolvemos trazer, é uma máquina que eventualmente você poderia instalar aqui um implemento, um carrinho aí de um trailer para óleo, ajudar numa tração aí, ajudar um caminhão a desatolar, alguma coisa desse tipo. O equipamento standard que nós temos, e o que mais vende-se aqui na nossa região do Brasil, é um equipamento que vem o Reaper sim. Se você olhar, até para esclarecer para os outros, se você puder mostrar aqui para mim, por favor. Isso aqui é o que o Leonel está perguntando, então você pode configurar ela com um Reaper traseiro. Nesse caso é uma 140K, então a gente também tem a opção de escarificador, que até então não está oferecida para 120, escarificador. Mas o Reaper, sim, e você pode configurar esse Reaper traseiro aqui na 120 com até 5 dentes. Outra pergunta, Henriette. Volta aqui. Vamos lá, nossa próxima pergunta. O José Alfredo. O José pergunta quais são os intervalos de manutenção. Você comentou que isso causa grande impacto também nos 15% de economia, né? Mencionou os filtros, novos filtros. E aí, mudou alguma coisa de fato no intervalo ou é realmente a tecnologia dos novos filtros? Mudou, obrigado então pela pergunta. Mudou sim. Basicamente, de uma forma resumida para essa mensagem, o que está mudando principalmente são os intervalos de manutenção dos filtros de óleo, combustível, hidráulico e também os filtros de ar. Alguns deles estão saindo de 500 horas para 1.000 horas. Existe um deles que está saindo de 1.000 horas para 2.000 horas. Principalmente até na parte do filtro de ar, que é um filtro que está ganhando bastante mais
intervalo aí, até por conta do novo sistema de filtros que a gente tem, que é um sistema mais moderno comparado com o sistema tradicional. Acho que agora a gente acaba. Mas, pessoal, a live termina agora, mas não deixem de fazer as suas perguntas, a gente responde ainda online. Amanhã tem mais live, então se tiver mais dúvida, a gente pede para o Pablo responder amanhã durante a live que nós vamos fazer com todos os equipamentos. Então não deixem de postar a pergunta. Se ficar alguma dúvida ou se vocês quiserem ver detalhes técnicos de fato do produto, entrem lá no cat.com/motoniveladora-pt de português e lá vocês vão ver tudo que vocês precisam de informação técnica dessa belezura aqui. Então, Pablo, mais algum ponto? Eu acho que o ponto para reforçar seriam os 3 principais que a gente quer passar para esse modelo. Até 15% de redução em consumo de combustível, até 15% de redução em custo de manutenção, tudo isso montado num novo produto, numa nova estrutura, com uma cabine totalmente redesenhada desde o zero, com mais opções de conforto, mais opções de controles, tudo isso para atender o seu dia a dia, todas as suas necessidades, com o menor custo por hora possível. Temos campanha de combustível válida para esse modelo, temos planos de garantia estendida para esse modelo, então contate-se com o seu distribuidor local, conosco, venha nos visitar e é isso aí. Estamos aqui para receber vocês até sexta-feira. Obrigado aí pela oportunidade da live. Obrigado, Henri. Pessoal, então tem como não gostar? A máquina ficou mais potente, mais pesada, mais econômica, é tudo o que você precisa. Tendo dúvidas, venham para cá, conversem com o Pablo. Quem não puder vir até Ribeirão Preto, entre no nosso site, contate seu revendedor local. E, entendo a oportunidade de vir aqui, venham conhecer também o resto do portfólio, os demais equipamentos do portfólio Caterpillar e todas as soluções que nós podemos trazer para vocês do agronegócio. Então venham, participem, venham nos visitar e deixem perguntas se precisar. Voltou, diga. É uma outra observação que eu acho que é importante, porque além de nós, do time comercial, das revendas, nós temos responsáveis e representantes da fábrica também. Sim. Então é importante. Então, para motoniveladoras, nós temos o Rodrigo, temos o Leandro, e temos todos os outros produtos, nós temos pessoas também aqui que, caso nós não consigamos atender, é importante mencionar que, sem resposta, vocês não vão ficar, porque o time está completo e em peso aqui para atender vocês. Legal, e mais uma vez, feita no Brasil. Vocês já conhecem, a máquina é para vocês. Boa tarde. Boa tarde.